Bom dia, senhoritas e senhoritos. Estamos iniciando a gravação da nossa aula de hoje, a continuidade da correção dos exercícios sobre o segundo reinado, certo? Para que a gente possa vir fazer a nossa atividade avaliativa, não é? Antes, mostrar para vocês dicas de leitura. Certo? Você tem aí a carta capital, certo? Que está discutindo o 100.000 mortos, mas mais importante do que essa discussão, ou mais importante não, né? O que vai ser mais importante do que discutir essa questão das mortes pelo coronavírus, né? Mas dentre todas as reportagens bem relevantes da revista, ela tem uma reportagem sobre o feminismo e a história do feminismo, né? A lição das pioneiras, bem legal a revista, bem legal a reportagem, ainda mais nesse contexto que nós estamos vivendo, né, nesses últimos dias de estupro de vulnerável, né? Desde os 6 anos a menininha é estuprada, aos 10 ela descobre que está grávida, né? E todo mundo querendo interferir nos destinos da criança. Essa é uma revista que eu sugiro, recomendo, certo? E essa aqui é um soco, a Piauí de número 166, certo? Nem pela capa em si, né, que está ironizando aí o governo atual, sobre a questão das rachadinhas e o envolvimento dos filhos do homem na corrupção, não é? Mas essa revista toda é um clássico. Essa edição, certo? Ela chama muita atenção pelas abordagens que ela trata em relação à doença, em relação aos aspectos políticos do país, certo? É uma edição que valeria a pena, vou até sugerir ver se o colégio compra e deixa na sua biblioteca. Quem tiver acesso, seja na rede social ou nas bancas, adquira ou tente ler essa revista. Se a gente estivesse em aula normal, né, eu até indicaria para vocês, deixava ela correr na sala de aula. E eu comprei isso aqui, ó. Todo mundo fala, mas ninguém dá uma referência bibliográfica. Então, a Revolução Venezuelana, vamos entender o que está acontecendo na Venezuela, né? Vamos entender o que está acontecendo, além do zap do tio. É uma coleçãozinha, eu comprei 4, comprei a venezuelana, comprei a cubana, que a gente já domina, a nicaragüense, que é bem interessante, e a chilena, certo? Uma coleção. Adquiri esses 4 brinquedinhos aqui. Não sei se eu vou começar a ler hoje ou amanhã ou mês que vem. Mas fica aí umas referências para quem tiver interesses, né? Fora. Bom, vamos aí à correção dos exercícios. Nós, em tese, vamos ver aqui o 20, né? Vamos ver a questão do número 20. Vamos ver se a gente já discutiu essa questão. A questão número 20 está aqui. O processo de urbanização brasileira intensificou-se no século XX. No entanto, havia importantes centros urbanos durante os períodos colonial e imperial, quando o Brasil teve algumas cidades de grande porte. Explique a função das cidades brasileiras nesses períodos, segundo o modelo de colonização portuguesa. Então, durante o período colonial, né, o que nós podemos falar das cidades? Observa a relevância, a importância dessa questão. É uma questão fora do conteudismo apresentado por livros didáticos e apostilas, né? Ela amplia, ela exige pesquisa, em tese, né? Em tese não, né? Ela exige pesquisa, exige a busca de outras fontes, certo? Para você responder essa questão. Alguém buscou, alguém tentou fazer? Por favor, lembre-se, nós já estamos gravando, certo? Digita aí se alguém pesquisou, tentou fazer essa questão ou não. Só esperou a correção para marcar a resposta certa dada pelo professor. Alguém tentou fazer? Se manifesta, até para eu ver se tem alguém me assistindo ou se eu estou falando sozinho para a tela, por favor, hein? Alguém tentou fazer essa questão?
Eu não. Clássico, mas honesto. Muito bom. Mas alguém vai seguir a linha do Renan e vai se manifestar? Bora. Bruna, Scaia, Rovena, Samuel, Paulo. Pois é. Bom, qual a característica das cidades durante o período colonial, né? As cidades no período colonial, vamos voltar lá naquele slide sobre a construção do território, lembra? A construção do território brasileiro tem um slide onde a gente mostra o surgimento das vilas e das cidades. Vocês têm esse slide garantidinho aí, guardadinho com vocês, onde ele mostra o desenvolvimento das cidades e onde essas cidades estavam localizadas ao longo do século XVII, XVIII, XIX. Certo? A gente mostra o crescimento das cidades no Brasil, certo? No slide sobre território. No período colonial, as cidades elas estavam localizadas bem próximas aos centros administrativos. Né? Elas começam a se desenvolver em torno desses centros administrativos. Né? Concorda ou não? Certo? Elas se desenvolvem em torno desses centros administrativos. Certo? E um dos principais objetivos dessas cidades no momento é dar abrigo, efetivamente. Né? As pessoas se deslocam próximos da capital ou dos centros administrativos das regiões. Lembra que a gente está construindo a partir de um princípio de capitanias hereditárias, onde os seus senhores desenvolvem as suas produções, e ali ao entorno daquelas proximidades você vai ter o desenvolvimento das cidades, onde as pessoas, certo, vão buscar abrigo, efetivamente. Né? Se a gente for pensar, eu lembro que a gente conversou sobre Cariacica, né? Como Cariacica e Vila Velha eram vistas, por exemplo, no século XIX. Né? O desenvolvimento de cidades como Cariacica, Vila Velha, né? Elas estão se desenvolvendo ao entorno do centro, e aí já é posterior, né? Foge do período colonial, ela já está próximo, a gente já vai falar em relação ao período imperial, né? Elas são chamadas de cidades dormitório. Certo? Por que cidades dormitório? Ora, uma vez que o centro vai abranger, certo? Ele vai acumular todo o desenvolvimento tecnológico, né? Ele vai transcorrer no centro, é a capital, que todo o progresso é dirigido para a capital, né? O desenvolvimento urbano, instalação de fábricas, indústrias, não é? E aliado ali está o centro administrativo, certo? Mas ela não suporta todo mundo. Então as pessoas elas vão trabalhar nesse grande centro, mas elas dormem na imediação, certo? Elas dormem na imediação, certo? Beleza? E aí quando você fala que Vila Velha, que Cariacica, por exemplo, são centros dormitórios, o que você precisa pensar? Você precisa pensar a questão relacionada, por exemplo, a transporte, a deslocamento das pessoas. Né? E como é esse deslocamento, né, das pessoas de um ponto a outro, ou seja, da onde ele reside, dorme, certo? E aonde ele trabalha. Então você precisa pensar, a urbanização é algo bem amplo, não é algo tão simples assim. Percebe? Daí a dificuldade. E aí, quando você olha para Cariacica, por exemplo, a Vila Velha, hoje, né, quando você olha para a estrutura econômica desses dois municípios, por exemplo, o que você vê? Você vê um déficit muito grande de investimento estrutural no que diz respeito à geração de emprego. Você não tem muitas indústrias, fábricas nesses dois municípios. Existem fábricas e indústrias, mas não a ponto de dar suporte à maioria da população que reside nessas localidades. A maioria se desloca para outros municípios, certo? No caso Vitória, principalmente, para exercer trabalho. Você vai ter muito emprego gerado no setor de comércio, né? Loja, etc, etc, etc. Mas capacidade produtiva, industrial, que é onde o município arrecada efetivamente, você tem muito pouco. Certo? O município da Serra, por exemplo, né, se você andar nos bairros da Serra, por exemplo, Laranjeiras, Valparaíso, Porto Canoa, Barcelona, né, cada vez mais distante do centro, mas você percebe que são bairros estruturados, planejados, que foram construídos com qual objetivo? Ser dormitório. Seria com uma diferença. A indústria está na Serra. Então as pessoas iriam trabalhar na época, né, na Vale do Rio Doce,
na CST, ou até mais distante, na Aracruz, e outras fábricas. Eu já vi que você vai ter um parque industrial no município da Serra. Então, eles foram construídos com objetivo, esses bairros, para abrigar o trabalhador de baixa renda que trabalharia nessas indústrias. Tanto que são casas das antigas da Coab ou da Inocops, né? Que são empresas estatais que construíam essas casas dentro de um projeto básico de tamanho de terreno, uma casa simples, certo? Aonde os indivíduos, os operários, vamos dizer assim, né? Os assalariados, né? Vulgos peões da fábrica, esse era o termo, né? Iriam morar. Certo? Então ele ia trabalhar na Vale, na CST, certo? Nas indústrias, nas imediações, se deslocariam para os bairros mais próximos de sua residência, certo? Aonde ali eles constituiriam suas famílias. Esses bairros cresceram, né? Se tornaram potências econômicas, né? No sentido de desenvolvimento comercial comparado a outros municípios, a outros bairros. Laranjeiras, por exemplo, que era um bairro operário, certo? De operários, certo? É um dos metros quadrados mais caros do estado hoje, devido ao dinamismo do seu comércio, certo? Então a cidade, no período colonial, certo? Ela vai estar localizada próximo aos centros administrativos, certo? Durante o período imperial, a cidade ela vai se desenvolver, mas ela vai estar abarcando não só esses indivíduos que estão trabalhando próximos aos centros administrativos, voltado apenas ou basicamente para a produção agrária, não é? A produção, no caso da cana-de-açúcar, mas de forma mais efetiva. No período imperial, com a independência, né, e com o chamado surto urbano, o que você vai ter? Você vai ter o desenvolvimento de atividades profissionais e o surgimento de novos grupos sociais. Né? A gente já conversou, quando você fala de desenvolvimento industrial, você está falando do surgimento de novos grupos sociais, uma burguesia industrial, o operariado, o trabalhador das fábricas, né? Você está falando de uma dinamização da renda das pessoas. Se as pessoas estão trabalhando nas fábricas, elas não são mão de obra escrava, elas são mão de obras assalariadas, certo? Então você tem um desenvolvimento social ao entorno desta cidade. O surgimento de novas atividades profissionais, né? É uma leitura de mundo nessa cidade imperial, né? Inserida nesse contexto do café industrial, de um caráter mais liberal, que futuramente vai ter peso na constituição de um pensamento, ou no fortalecimento do pensamento mais republicano, que vai ter como impacto a proclamação da República. Certo, senhoritas e senhoritos? Tranquilo? Essa é a atividade número 20? Beleza? A próxima questão foi a questão de número 28. É sempre interessante pensar o desenvolvimento das cidades, né? Você olhar para a sua cidade, do seu bairro, e pensar a estrutura que está ao entorno de vocês. Aí, quando a gente está falando de estrutura, falando de água, luz, né? A comunicação, né? A internet chega no seu bairro, é claro que chega, nós estamos aqui, né? Mas estou pensando num contexto amplo, né? A internet, né? TV a cabo, chega no seu bairro, como é que chega? Né? Transporte público, como é o transporte público? O deslocamento das pessoas, né? Tem iluminação, é asfaltado, não é? Esgoto, estrutura, isso dá às pessoas dignidade, certo? Dignidade. As pessoas não têm vergonha de falar onde moram. Lembra? A gente fala desde o primeiro ano, né? Você tem vergonha de falar onde você mora? Por quê? Questão 28. Sejamos francos. O tráfico no Brasil prendia-se a interesses, ou para melhor dizer, a presumidos interesses dos nossos agricultores. E num país em que a agricultura tem tamanha força, era natural que a opinião pública se manifestasse em favor do tráfico. Portantíssimo, era natural que a opinião pública, ou seja, das pessoas, não só dos proprietários de terra. Porque está normatizado, né, para a época. A opinião pública, que tamanha influência tem, não só nos governos representativos, como até nas monarquias absolutas.
O que há para admirar em que todos nós, amigos ou inimigos do tráfico, nos curvássemos a essa necessidade? Interessante e importante a leitura desse contexto, né? desse exercício. Lê de novo. O tráfico no Brasil prendia-se a interesses, ou para melhor dizer, a presumidos interesses dos nossos agricultores. E num país em que a agricultura tem tamanha força, era natural que a opinião pública se manifestasse em favor do tráfico. A opinião pública que tamanha influência tem, não só nos governos representativos, como até nas monarquias absolutas. É importante observar isso, né? Que a opinião do povo ele tem influência até nas monarquias, mesmo sendo todo o poder nas mãos dos reis, certo? O povo pode se voltar contra esse rei e destituí-lo. A gente viu aí o que foi a Revolução Francesa, não foi o povo, certo? Os deputados, as pesquisas de opinião pública, certo? Elas medem as intenções do povo, né? E as intenções do povo, a expectativa que o povo tem em relação ao governo, aos governantes, medem as decisões desse governo, certo? O que pode chamar atenção em alguns casos. Por exemplo, quando você vê ministros do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, quando ele diz que vai decidir algo com base na pressão social, certo? É um erro. É um erro. Porque o Supremo, né, o STF, vamos ampliar, né? O judiciário como todo um juiz, seja ele do STF ou juiz aí da comarca de Cariacica, da Serra, né, que são graus diferentes, ele não pode tomar decisão com base no clamor social, certo? Ele tem que tomar uma decisão com base na lei. Sim ou não? Independente se isso vai agradar a opinião pública ou não. A lei diz, pode ou não pode. Ele tem que seguir a lei, independente do clamor social. Certo? Diferente do legislativo. Né? Diferente do legislativo. O legislativo pode vir a ser mais suscetível a essa pressão social. O judiciário não. Então são questões relevantes a serem observadas nessa discussão sobre clamor social. Certo? O que há para admirar é que todos nós, amigos ou inimigos, né, do tráfico, nos curvássemos a tal necessidade. E isso é tão legal, esse texto, você pode pensar assim, né? Veja só, a herança desse agrarismo, né, da questão da terra no Brasil é tão grande, e observa, né, essa perspectiva da terra estar concentrada na mão de poucas pessoas, nos faz com que ainda hoje, né, a maioria das pessoas no Brasil, por exemplo, se oponha à reforma agrária, mesmo que a maioria das pessoas no Brasil não tenha terra nenhuma. O que explica isso, né? O que explica a defesa da maioria das pessoas, certo? Em garantir que poucos homens concentrem uma quantidade de terra do tamanho de um país, certo? Algumas dessas improdutivas, só especulando. É uma discussão, não cabe aqui agora. O texto acima é parte do discurso de Eusébio de Queiroz, calorosamente aplaudido na Câmara, que encaminhou a Lei Antitráfico de 1850. Vocês lembram de qual que lei é essa? Né? Acerca do debate sobre o fim do tráfico, pode-se afirmar que o tráfico de escravos permaneceu como prática corrente, defendida pelos agricultores com a conivência do Estado brasileiro, apesar dos acordos firmados entre Brasil e Inglaterra para pôr fim a essa atividade econômica. Verdadeiro ou falso? A luta contra o tráfico de escravos encontrou no ambiente urbano o clima propício para empolgar políticos e intelectuais que se mobilizaram na primeira metade do século XIX para a luta contra esta atividade? Verdadeiro ou falso? Os argumentos favoráveis à continuidade do tráfico de escravos estavam associados à defesa da soberania nacional ameaçada pelos ingleses, que aprisionavam os navios negreiros? Verdadeiro ou falso? Os ingleses adotaram o trabalho assalariado como forma predominante em seu vasto império colonial, pois estavam coerentes com os princípios democráticos que orientavam sua ação colonizadora. Desse modo, era natural que liderassem a luta contra o tráfico de escravos e a escravidão nos séculos XVIII e XIX. Verdadeiro ou falso? A primeira.
O tráfico de escravos permaneceu como prática corrente, defendida pelos agricultores com a conivência do Estado brasileiro, apesar dos acordos firmados entre Brasil e Inglaterra para pôr fim a essa atividade econômica. Verdadeiro. Não é? Verdadeiro. A segunda, a luta contra o tráfico de escravos encontrou no ambiente urbano o clima propício para empolgar políticos e intelectuais que se mobilizaram na primeira metade do século XIX para a luta contra essa atividade. É falso, o texto diz isso, né? O texto está dizendo aqui, ó, a favor do tráfico. Falso. A terceira, se alguém discordar, se manifeste. Os argumentos favoráveis à continuidade do tráfico de escravos estavam associados à defesa da soberania nacional ameaçada pelos ingleses que aprisionavam os navios negreiros? Verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Certo? Os argumentos favoráveis à continuidade do tráfico de escravos estavam associados à defesa da soberania nacional ameaçada pelos ingleses que aprisionavam os navios negreiros. Os ingleses queriam fazer valer os seus interesses aos interesses da elite nacional. Certo? Quando você ameaça por fim ao escravismo e essa ameaça vem de fora, certo? A elite nacional se sente ameaçada por essa pressão inglesa. Lembra que para parte da elite nacional brasileira a ameaça é essa intromissão estrangeira nas decisões internas do Brasil. Certo? A Inglaterra, apesar de ser uma financista do Estado brasileiro, certo? Ela impede o desenvolvimento desse Estado brasileiro, uma vez que a nossa elite está submetida, certo? Aos interesses, né, ao capital da Inglaterra, que compra esses produtos agrícolas aqui produzidos. Né? A gente tem falado isso toda hora. É inocência acreditar que a abertura do país ao interesse estrangeiro, certo, vai nos permitir nos desenvolver a ponto de a gente se tornar potência. Certo? É uma ilusão. Então, por enquanto, é verdadeiro, falso, verdadeiro. A última, os ingleses adotaram o trabalho assalariado como forma predominante em seu vasto império colonial, pois estavam coerentes com os princípios democráticos que orientaram a sua ação colonizadora. Em momento algum, a Inglaterra produziu, né, a democracia na sua ação colonizadora. Né? A ideia de democracia e de liberdade ela prevalece na Inglaterra. A colônia, o que você tem é o imperialismo direto ou indireto, ou seja, com o uso da força, certo? Ou não, certo? Para que seus interesses foram alcançados. Então é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Beleza? Se alguém tiver dúvidas, questões, por favor, se manifeste. A questão 31 é outra discursiva. Aqui. Boa essa questão, hein? Você está observando as faculdades que nós estamos discutindo? Está vendo que o vestibular não é bicho de sete cabeças? O problema é que precisa estudar porque o conteúdo é muito grande, mas as questões não são lá muito difíceis, né? Este comércio de carne humana é, pois, um cancro que corrói as entranhas do Brasil. Acabe-se de uma vez o infame tráfico de escravatura africana. Torno a dizer, porém, que eu não desejo ver abolida de repente a escravidão. Tal acontecimento traria consigo grandes males. Para emancipar escravos, sem prejuízo da sociedade, cumpre fazê-los primeiramente dignos da liberdade. Cumpre que sejamos forçados pela razão e pela lei a convertê-los gradualmente de vis escravos em homens livres e ativos. José Bonifácio, 1823, um ano após a independência, estamos elaborando a primeira Constituição do Brasil nesse contexto. Né? Uma primeira Constituição que vai ser negada pelo Dom Pedro I, certo? E logo em seguida ela vai ser outorgada. Observa, nós estamos discutindo o Segundo Império. Certo? E o texto faz referência ao Primeiro Império. Qual a posição do autor em relação à escravidão do Brasil? Letra B. Essas ideias estão relacionadas ao contexto socioeconômico brasileiro? Por quê? E aí?
Qual a posição do autor em relação à escravidão no Brasil? Alguém, por favor, se manifeste. Dou-lhe uma, duas. Ele é a favor ou contra a escravidão? Ora, o texto, ele critica o tráfico, não a escravidão. Né? Ele tem uma posição conservadora. Vê? Ele questiona o tráfico, mas ele procura manter a escravidão no Brasil. Ele disse: você não pode acabar com a escravidão assim de uma hora para outra. Ela vai trazer prejuízos para a sociedade. Bom, que sociedade ele está falando? A elite, não é? Então o autor ele demanda uma posição conservadora no sentido de que ele critica o tráfico de escravos, ele demonstra não concordar com essa prática do tráfico. Contudo, entretanto, todavia, certo? Ele não vislumbra o fim da prática da escravidão no Brasil, certo? Ele deseja que ela seja mantida e que você não pode promover a abolição assim, no instalo de uma hora para outra, né? De acordo com o texto, a ideia sugerida é que esse processo de abolição ele seja um processo construído gradualmente, né? E olha o termo que ele usa: divis escravos e homens livres e ativos. Né? O que ele quer dizer com ativo? Né? O que ele quer dizer com ativo? Beleza? Tá claro aí ou não? Alguém discute essa questão? Alguém discorda da interpretação? Beleza? Essas ideias estão relacionadas ao contexto socioeconômico brasileiro? Sim ou não? Sim. Né? Por quê? Ora, qual é a estrutura socioeconômica brasileira nesse contexto? Certo? Né? A economia brasileira se baseia em quê? Em 1823. É uma economia agroexportadora que utiliza a força de trabalho escravo, onde uma minoria da população detém latifúndios, né? Detém a propriedade de terra, detém essa terra produtiva, e essa terra produtiva, certo? Utiliza esse trabalho escravo. O José Bonifácio pertence a essa elite. A elite nacional, as cabeças pensantes que estão elaborando as leis desse recém-país independente, são indivíduos ligados aos interesses dessa elite. Então nós temos uma estrutura baseada no latifúndio, a uma produção agrícola voltada para o mercado externo, onde a força de trabalho utilizada predominantemente é a mão de obra escrava. Isso nos permite entender a posição de José Bonifácio em questionar, né, o tráfico, mas em não abrir mão da escravidão. Abrir mão da escravidão significa comprometer toda essa estrutura agrária escravocrata. Sim ou não? Tranquilo? Se manifeste, eu estou dando aula só para o Renan, parece que eu tenho. Vou começar a gritar e estourar microfones, hein? Por favor. Certo? Próxima questão. A questão de número 50. Diz assim: Bill Abden, aprovado pelo parlamento em 1845, foi uma lei que abolia a escravidão nas colônias inglesas do Caribe e da África. Uma lei que autorizava a marinha inglesa a apresar navios negreiros em qualquer parte do oceano. Um tratado pelo qual o governo brasileiro privilegiava a importação de mercadorias britânicas. Uma posição legal de libertação dos recém-nascidos filhos de mãe escrava. Uma proibição de importação de produtos brasileiros para que não concorressem com os das colônias antilhanas. Qual a alternativa? Letra B. Muito bem, Samuel. Letra B. Próxima questão. Eu vou disponibilizar os vídeos das correções dos exercícios hoje ou amanhã, beleza? Se a gente acabar, a gente faz hoje. 57. O resultado da discussão política e a aprovação da antecipação da maioridade de Dom Pedro II representou o pleno congraçamento de todas as forças políticas da época, a vitória parlamentar do bloco partidário liberal,
a trama bem-sucedida do grupo conservador que fundara a sociedade promotora da maioridade, a anulação da ordem escravista que prevalecia sobre os interesses particulares, a debandada do grupo político liderado por um proprietário rural republicano. Qual a alternativa? Letra B, a vitória parlamentar do bloco partidário liberal. Né? São os liberais que gritam, né, que é necessário parar o carro da revolução. Né? São os liberais que vão elaborar aí todo o plano, né, de antecipação da maioridade do Dom Pedro II. Tanto que o primeiro gabinete do Dom Pedro II, né, será composto pelos liberais, e aí você vai ter todo aquele processo de eleição do cacete, derrubadas, etc, etc, etc. Lembra? Então, questão 57, letra B. A 63. Diz assim a 63. Quintino Bocaiúva, atenta para os nomes que são citados nas questões, hein? Né? Para as personalidades que são citadas. Antes da proclamação da República, disse: sem a força armada ao nosso lado, qualquer agitação de rua seria não só um ato de loucura, mas principalmente uma derrota de rua antecipada. A propósito da participação dos militares na proclamação da República, pode-se afirmar que o republicanismo era um movimento uniforme, articulado em torno de proposições como a de uma aliança sólida e permanente com os militares. Silva Jardim e Benjamin Constant eram partidários de uma revolução popular apoiada pelos militares visando universalizar a cidadania. A pluralidade de propostas políticas e sociais existentes se traduzia em divergências variadas, como o papel dos militares na eclosão do movimento. Revela o desinteresse de todas as lideranças do Exército em relação à questão da cidadania, da adesão popular e da participação democrática. O republicanismo brasileiro foi inspirado pelos Estados Unidos, onde os militares desempenharam um papel preponderante na criação do regime republicano. Alguém tem ideia da alternativa a ser marcada? A alternativa correta é a letra C. A letra C. Beleza? A letra C. Pensa sobre essa resposta. A gente discute na próxima aula, por causa do tempo. A gente discute na próxima aula, porque não dá tempo de corrigir tudo, a gente volta e debate essa alternativa. A gente fazer mais uma, e aí a gente volta para essa questão. Pensa nessa alternativa. Certo? Pensa nessa alternativa. Próxima questão, 76. Aí a gente encerra, faltam 5 minutos. Desculpa, a 76 a gente anulou. Vamos para 78. A 76 está errada. Tem o erro na elaboração da questão. Neste país, que se pressupõe constitucional e onde só deverão ter ação poderes delegados responsáveis, acontece por defeito do sistema que só há um poder ativo, onímodo, onipotente, perpétuo, superior à lei e à opinião, e esse é justamente o poder sagrado, inviolável e irresponsável. O privilégio em todas as relações com a sociedade tal é, em síntese, a fórmula social e política de nosso país. Isto é, todas as distinções arbitrárias e odiosas que criam no seio da sociedade civil e política a monstruosa superioridade de um sobre todos ou de alguns sobre muitos. Bom, o que nós estamos percebendo também nessas questões de vestibular é que você precisa ter um vocabulário rico, né? Você precisa ler para você ter acesso a palavras e termos como onímodo, por exemplo. Que diabo é isso? É importante saber o significado dessa onímodo, onipotente, certo? Perpétuo. Você precisa ter noção desses termos, né? As ideias do texto podem se associar à evolução política brasileira, a crítica dos republicanos ao centralismo monárquico, o desabafo da elite contra os defensores da democracia,
o temor dos abolicionistas com os ideais republicanos, as aspirações partidárias das camadas populares urbanas, as ideias de liberdade da nobreza ligada ao imperador. Bom, as ideias do texto podem se associar, na evolução política brasileira, à crítica dos republicanos ao centralismo monárquico. Né? Ele discute aí essa questão do centralismo, né, de um poder ativo, né, por defeito do sistema que só há um poder ativo, onívono, onipotente, perpétuo, superior à lei e à opinião. E é esse justamente o poder sagrado, inviolável e irresponsável. É uma crítica a esse poder centralizador, né, do império, do imperador, no caso. Certo? Beleza, senhoritos e senhoritas? Deixa eu dar um stop aqui. Oh.